Dois países com histórias muito distintas têm saído na mídia corporativa e nas redes sociais ligadas ao agronegócio brasileiro, o Sri Lanka e a Holanda. São países com condições socioeconômicas e históricos completamente diferentes, mas ambos estão sendo ligados a uma crise global alimentar que se instala. Vamos dar uma volta nessa notícia e fazer uma análise. Acompanhe aí. Minha gente, só um aviso rápido. Além de todo aquele samba aí de clicar no sininho, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, eu peço que vocês se inscrevam na mala direta do meu site e no canal do Telegram. Eu tenho mantido um canal de comunicação mais próximo e mais pessoal com as pessoas por lá do que nas redes mais comuns. A mídia corporativa e as redes sociais ligadas ao agronegócio têm usado o caso do Sri Lanka e o caso da Holanda para argumentar que uma transição para uma agricultura agroecológica não funciona. O problema é que esses casos são bem diferentes e o que o enquadramento da mídia não mostra é o que mais nos interessa. Como garantir a soberania alimentar, erradicar a fome, enquanto a gente garante uma reforma nos sistemas alimentares e faz com que a produção do nosso alimento faça parte das soluções ecológicas que a gente precisa implementar no mundo hoje. O Sri Lanka falhou em implementar repentinamente uma agricultura orgânica e as Nações Unidas acusam que em torno de 80% da população do Sri Lanka hoje está pulando uma das refeições para poder lidar com a crise alimentar que se instalou. Na Holanda, o limite de emissão de nitrogênio e amônia pede com que a produção da pecuária reduza em até 30% o seu rebanho. Isso faria com que grande parte das propriedades que se baseiam no modelo de agropecuária abram falência. Ambos os casos, como eu falei, têm sido usados para argumentar que uma transição de uma agricultura industrial para uma agricultura agroecológica não funciona. Mas em ambos os casos, a cobertura da mídia não revela as complexidades históricas, econômicas, energéticas e ambientais de cada um desses países. Vamos ver o caso do Sri Lanka primeiro. O portal de notícias A Growing Culture fez uma cobertura bem interessante sobre o Sri Lanka que revela bem essas complexidades. Vamos dar uma olhada. Segundo esse site, A Growing Culture, o Sri Lanka vive atualmente a maior crise econômica e alimentar desde sua independência em 1948. É amplamente argumentado que a crise atual decorre da decisão unilateral do governo Rajapaksa de proibir a importação de fertilizantes químicos e pesticidas e a transição imediata para a produção 100% orgânica. Para mim fica evidente, até pela maneira repentina como essa implementação foi feita e sem nenhum planejamento, que tem muito mais a ver com o declínio energético, com a falta de recursos para manter a agricultura industrial insustentável com seus insumos químicos, do que com a saúde da população, com a soberania alimentar da população e com a integridade dos ecossistemas do Sri Lanka. Mas vamos ver como é que se desenrolou essa situação. O portal explica que a contínua crise está enraizada na reestruturação colonial dos sistemas alimentares e econômicos do Sri Lanka, continuados por meio de políticas neoliberais impostas pelo FMI. Ainda segundo eles, a mudança para o orgânico foi repentina, a decisão foi imprudente e autoritária, o que agravou a crise, ignorando agricultores, cientistas e ambientalistas que pediam uma transição. Décadas de violência contra agricultores não podem ser desfeitas da noite para o dia. Aqui a gente vê que não foi uma transição, foi uma arbitrariedade. De fato, agricultores do mundo inteiro têm sido usurpados de seu conhecimento tradicional e práticas que trazem autonomia e resiliência. Eles vêm sendo violentados em seu modo de vida para ficar cada vez mais vulneráveis e dependentes de uma agricultura com insumos químicos. Em outras palavras, o que o portal A Growing Culture explica é que não houve uma falha na transição de uma agricultura industrial completamente dependente de insumos químicos para uma agricultura agroecológica. O fato é que não houve transição. Houve uma mudança arbitrária da noite para o dia sem nenhum planejamento. O fracasso é das políticas coloniais e neoliberais que são aplicadas na produção primária dos países do sul global durante décadas. Para realmente entender o que está acontecendo e vai acontecer, o portal explica, temos que fazer um balanço das forças que moldaram a estrutura da economia e do sistema alimentar do Sri Lanka. E aqui fica interessante para nós brasileiros porque as semelhanças entre a violência colonial e como ela ainda impera são evidentes. Durante o período colonial, o sistema alimentar do Sri Lanka foi reestruturado para suprir as necessidades do mercado europeu. Plantações da era britânica focavam na produção de culturas que geram lucro a curto prazo, incluindo chá, café e borracha, destruindo sistematicamente a biodiversidade e resiliência alimentar local. Qualquer semelhança com a realidade brasileira não é mera coincidência. O agronegócio, não se iludam, não produz alimentos, ele produz grãos de commodities para especulação no mercado financeiro. E ele faz isso com muitos custos sociais, um deles é o esvaziamento da população do campo, para cidades onde ela se vulnerabiliza e fica à mercê dos mercados de trabalho que pagam mal. O outro custo muito caro que a gente tem são os custos ambientais, a poluição das águas subterrâneas, o envenenamento das pessoas com o agrotóxico residual nos alimentos e o desmatamento dos ecossistemas onde se implementam essas monoculturas.
Na época da independência, o Sri Lanka já tinha perdido sua capacidade de ser autossuficiente em função de uma economia que cresceu dependente das exportações de commodities primárias e importações de alimentos, incluindo grãos, leguminosas, leite e açúcar. O país teve que depender fortemente de empréstimos para contrabalançar o seu crescente desequilíbrio comercial, construir infraestrutura pública e subsidiar mercadorias para seus cidadãos. As semelhanças históricas e econômicas entre o Brasil e o Sri Lanka continuam e por isso vale muito a pena a gente estudar mais a fundo esse caso do Sri Lanka. O Fundo Monetário Internacional, FMI, forçou a dívida crescente do Sri Lanka para forçar a implementação de uma economia neoliberal. Entre 1965 e 83, o FMI estendeu 4 grandes empréstimos, forçando que o país cortasse gastos do governo, cortasse subsídios para a agricultura e substituísse os subsídios alimentares por vales alimentação, como condições e incentivando o capital privado e investimento estrangeiro, abolindo o controle de preços, desvalorizando a rúpia e a liberalização da taxa de câmbio. A imposição da Revolução Verde nas décadas de 60 e 70 devastou ainda mais os solos, forçou a agricultura familiar a se endividar, aumentou a dependência das exportações a um punhado de cultivos de lucro rápido e desestabilizou os preços dos alimentos. O resultado foi um grande aumento na desigualdade de renda, insegurança alimentar generalizada devido à alta inflação e à rápida diminuição do valor dos vales alimentação, um declínio no bem-estar e financiamento da saúde, aumento da desnutrição e a repressão dos sindicatos. Uma crise era inevitável. Fernando Henrique Cardoso, o príncipe da sociologia brasileira e líder da privataria no Brasil, defendia que a gente podia desenvolver o Brasil exatamente com esse modelo. Ele defendia que o Brasil podia se desenvolver sem deixar de ser um celeiro de produção primária para países desenvolvidos. O que é mais absurdo é que tem muita gente que acredita nessa teoria dele até hoje. Seguimos para o Sri Lanka. Em 2019, o Sri Lanka havia tomado 16 empréstimos do FMI, tudo condicionado a alguma forma de reestruturação. A economia continuou a deteriorar-se e as dívidas do governo a se acumularem. A crise foi ainda agravada por uma enorme tensão sobre as reservas cambiais causadas pelo declínio das exportações e no turismo durante a pandemia do Covid-19. A grave má gestão do governo do presidente recém-eleito, Gotabaya Rajapaksa, e o ex-presidente Mahinda Rajapaksa. Quem me acompanha aqui sabe que eu venho questionando as políticas sanitárias implementadas há muito tempo. O aparelhamento dos estados pelas corporações farmacêuticas e as políticas implementadas acabaram com a saúde das pessoas, que na verdade precisavam de alimento de qualidade, de exercício, de sol e apoio emocional e afetivo. Ao invés disso, a gente faliu os pequenos e médios negócios e provocou a maior transferência de recursos da história com as políticas sanitárias que foram implementadas. A política de agricultura orgânica de Rajapaksa foi a cereja do bolo. Impôs uma proibição imediata da importação de fertilizantes químicos e pesticidas sem fornecer qualquer tempo ou apoio para os agricultores fazerem a transição. Ela foi influenciada pela compreensão irracional que restringir as importações de fertilizantes poderia reduzir a carga sobre as reservas cambiais e conter a crise. O que eu acho que aconteceu e que é muito parecido com o Brasil é que as supostas lideranças políticas, que na verdade agem em nome da elite financeira, acreditaram que poderiam continuar subsidiando o conforto dessa elite com políticas de austeridade para a população. O que aconteceu foi que a população se rebelou e mostrou que pode fazer política no dia a dia e não só no dia de votar. Eles fizeram um levante em todo o país, tomaram o palácio do governo e botaram o presidente para correr. Conforme alertado por cientistas e agricultores, a proibição de fertilizantes causou o colapso do sistema de alimentação do país, com escassez de alimentos previstos para desencadear uma grave insegurança alimentar e agravar ainda mais a crise econômica nos próximos meses. Com tudo isso, os agricultores foram os que mais sofreram, perdendo quase uma temporada de produção devido a uma proibição imposta do dia para a noite, sem consulta ou apoio necessário para fazer a transição. Assim como no Brasil, que tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome, a crise em curso no Sri Lanka tem pouco a ver com a viabilidade da agricultura biológica. A raiz do problema é a consolidação do poder do sistema alimentar. Nas mãos das forças coloniais que violentamente reestruturaram o sistema alimentar, as corporações transnacionais que impuseram a Revolução Verde, o uso da dívida do FMI para forçar políticas neoliberais e o flagrante abuso de poder dos Rajapaksas. A cobertura de notícias e o marketing do agronegócio faz parecer que a agricultura industrial alimenta a população. No Brasil, a gente sabe, com base no Censo Agropecuário de 2006, que a agricultura familiar ocupa 24% da área produtiva e produz 74% do alimento que vai para a cesta básica do povo brasileiro. A gente sabe que essa proporção se mantém em praticamente todos os países do mundo por meio das pesquisas feitas por autores como Miguel Altieri, o Pablo Titonel, o Stephen Gleasman e vários outros da agroecologia. O problema é que essa produção da agricultura familiar ainda não é toda agroecológica e é preciso traçar um plano
bem feito para fazer essa transição. É isso que argumenta a matéria do A-Growing Culture. Não se engane, o orgânico é o que muitos agricultores realmente querem, mas eles foram roubados do conhecimento e sistemas de apoio para fazer uma transição com sucesso. Uma pesquisa revelou que apenas 20% dos agricultores tinham conhecimento para fazer a transição para métodos orgânicos. Enquanto 2/3 dos agricultores do Sri Lanka são a favor da transição, eles expressaram que o período de tempo para tal mudança precisa ser realista. A transição, eles seguem, não pode ser de cima para baixo, imposta violentamente através de proibições sem sentido ou da criminalização de práticas agrícolas insustentáveis. Requer a transformação do sistema alimentar e a redistribuição do controle. Aqui eles tocam no ponto central da crise energética, alimentar e econômica que a gente vive. Grande parte das soluções passam pela relocalização das cadeias de produção e consumo e pela descentralização do poder e da renda na decisão da produção primária. O que a gente vê é um esforço gigantesco da elite financeira para fazer com que a população aceite viver com cada vez menos dignidade, menos autonomia e menos privacidade. A reportagem fecha dizendo o seguinte: acima de tudo, a soberania alimentar é uma questão reparadora de justiça e da restauração da escolha. Ninguém deve ser forçado a um tipo de agricultura que eles não querem ou não estão preparados a praticar. Uma vez que o sistema alimentar tenha se restaurado e os agricultores recompensados ao invés de punidos por cultivar orgânicos, eles podem escolher fazer a transição ou não, no seu próprio ritmo. Em um viés parecido, circulam notícias das manifestações e greve dos produtores rurais holandeses que se recusam a implementar as medidas de redução das emissões de nitrogênio e amônia em seu sistema de produção. Aqui a gente está falando mais especificamente da pecuária de leite. Há aproximadamente 30 anos, o governo holandês vem tentando implementar mudanças que restringem as emissões de nitrogênio e amônia entre os produtores de leite, da pecuária de confinamento leiteira holandesa. Se implementadas da noite para o dia, como foi feito no Sri Lanka, essas medidas podem levar até 40% dos produtores da Holanda à falência. A Holanda é o segundo maior exportador de produção primária do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos. Também é um dos maiores exemplos da implementação da agricultura de precisão e pecuária de confinamento. Um modelo que centraliza renda, poder e território nas mãos de corporações e usurpa e violenta a agricultura familiar e agroecológica. Ainda assim, a crise na Holanda mostra que a gente não aprendeu a navegar as complexidades do nosso tempo. De um lado, a gente tem os ambientalistas que não conseguem compreender as complexidades de uma transição, que deve ser feita urgentemente, mas sem levar os produtores à falência. Do outro lado, a gente tem produtores que vêm falhando há 30 anos em implementar medidas ambientais porque tem como métrica única o lucro. De toda forma, uma grande parte desses produtores fica limitado porque o sistema foi desenhado para que eles estejam completamente dependentes e não tenham a autonomia de decidir sair de um sistema baseado em insumos químicos. Segundo uma reportagem da Al Jazeera, produtores rurais da Holanda estão bloqueando as ruas, ateando fogo em fardos de feno e fazendo passeatas com tratores nas ruas de Haia. É um protesto contra as leis que regulam as emissões da pecuária, mas que provavelmente terão um impacto maior na produção primária como um todo e na economia do país. A Holanda não conseguiu atingir as metas de redução de emissões, então as permissões para as construções de novas casas e estradas não têm sido outorgadas desde 2019, para evitar ainda mais poluição. O governo está implementando novas leis ainda mais severas no setor de exportação de alimentos holandeses e a reportagem diz ainda que essa crise é agravada pela guerra na Ucrânia. Aqui a gente vê de novo o enquadramento da mídia culpando a Rússia pela falta de adubos químicos. A Rússia é um dos maiores exportadores de nitrogênio e fosfato para o mundo e potássio para o Brasil. Outro agravante é que juntos a Rússia e a Ucrânia produzem em torno de 30% do trigo consumido no mundo anualmente. Como eu venho explicando em vários trabalhos, a crise energética precede a crise econômica. Não é o conflito da Ucrânia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não é o que disparou a crise alimentar. O que dispara a crise alimentar é uma crise energética, que por sua vez também é o que dispara a guerra na Rússia e na Ucrânia. Na verdade, é uma guerra entre a Rússia e a OTAN, que usa a Ucrânia como um fantoche. O repórter da Al Jazeera explica que os pecuaristas holandeses foram informados que vão ter que diminuir suas emissões entre 12% a 70%, dependendo do quão próximo estão de áreas de conservação. Essas áreas são parte de um projeto que a União Europeia chama de Natura 2000. É uma das maiores redes de áreas de conservação coordenadas no mundo. Produtores cujas terras estão dentro das reservas naturais terão que cortar até 90%. E aqueles que não puderem fazer isso terão que escolher uma entre 3 opções: mudar para a agricultura, relocar ou desistir do seu negócio. Eu sou completamente a favor dos sistemas regenerativos e agroecológicos, mas a essa altura a gente já deveria ter percebido que quando a gente toma uma decisão baseada em uma única dimensão do nosso viver, a revelia das outras, a gente causa consequências indesejadas e inesperadas. Esse foco em uma única dimensão
Pode ser uma transição forçada para uma agricultura orgânica sem planejamento nenhum, ou pode ser o foco só no lucro de uma pecuária de confinamento leiteira que funciona há 30 anos à revelia de métricas ambientais. Se a gente não começar a pensar de forma crítica, ecológica e sistêmica sobre esses assuntos, a gente nunca vai conseguir eliminar essas consequências indesejadas das nossas ações, sejam elas querendo reparar problemas econômicos ou problemas ambientais. A gente precisa aprender a identificar quando as ideologias estão deixando de ser usadas para criar autonomia e resiliência que a gente precisa e estão sendo usadas para dividir e conquistar a população. A gente não vai conseguir se preparar e criar uma autonomia e uma resiliência para o colapso para a população divididos da maneira que a gente está. A gente precisa compreender que antes da pertença a determinado grupo ideológico, a gente precisa garantir a nossa moradia, a nossa alimentação, a nossa água, a nossa saúde e a nossa mobilidade. O Theo Mandeslut, que participou do debate no programa da Al Jazeera, traz uma visão muito válida. O contexto holandês, vale ressaltar, é bem diferente do brasileiro. Na Holanda, a gente tem um número muito grande de propriedades da pecuária, menores e espalhadas por todo o país. No Brasil, a gente tem menos de 1% das propriedades agrícolas, sendo dono de 45% de toda a área produtiva, com propriedades maiores do que 1.000 hectares. Então a gente tem que fazer essa contextualização. A gente tem visto essas notícias no Brasil sem nenhuma contextualização de que o mapa do território lá é completamente diferente do nosso. Segundo o Theo, que participou do debate, o governo holandês está trabalhando de forma unilateral. Como uma organização de produtores rurais, nós oferecemos ao governo quase 1.000 sugestões sobre como reduzir as emissões de nitrogênio e cooperar com a natureza. Mas não é sobre ajudar a natureza, é sobre como rearranjar o espaço público. Se as emissões fossem realmente o problema, então eles estariam trazendo para a pauta os aeroportos, o setor de transportes marítimos e rodoviários e o trânsito, mas nenhum desses está na discussão. Só o território e os produtores são ameaçados pelo governo. Isso não está certo. Agora, se você prioriza a dimensão ecológica a ponto de tomar decisões que focam só nessa dimensão, sem pensar no risco alimentar que ela oferece para as pessoas, ou que quase a metade das pessoas que trabalham na pecuária holandesa pode falir, talvez você ache sensato a imposição dessas leis que forçam uma transição imediata, mesmo com essas consequências. Talvez você esteja tão imerso na pertença a um dos campos ideológicos, no caso, a esquerda, que não tenha parado para pensar que nas últimas décadas as corporações já aparelharam os estados e têm usado a doutrina do choque, a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, para concentrar ainda mais poder, renda e território durante os momentos de crise. Eu acredito que eu não estou muito alinhado com o Theo sobre qual espectro político está fazendo o que no cenário global atual. Mas eu enxergo muito bem a maneira como as corporações têm sequestrado as pautas progressistas e apresentado pseudo-soluções que não mudam os sistemas, que centralizam o poder e continuam deixando a população vulnerável. Existem estudos da Agência de Proteção Animal Americana, a EPA, que mostram que se nos livrarmos da pecuária, só 2,6% das emissões seriam reduzidas. Tem uma outra pesquisa conduzida por Herrero e colegas, em 2011, que mostra como os dados da pecuária leiteira de confinamento, exatamente a que predomina na Holanda, foram extrapolados para todas as formas de pecuária para apoiar o argumento contra a produção animal. O Jerome, que é um outro pecuarista que participou do debate, ilustra bem esse ponto dizendo o seguinte: nos últimos 30 anos, a produção primária holandesa já reduziu suas emissões em 70%. Até o momento, nenhum outro setor atingiu uma redução de emissões como essa. Eu também acredito que vocês que acompanham o meu trabalho são da opinião que a produção do nosso alimento, seja ele vegetal ou animal, deve fazer parte do conjunto de soluções que restaura, que regenera a natureza. Nós sabemos que os modelos de produção industrial, de novo, na agricultura ou na pecuária, são parte dos problemas e não das soluções. Se as soluções apresentadas na Holanda, que é um país de primeiro mundo, forçam os produtores à falência por negligenciar as dimensões sociais e econômicas, voltamos a ter consequências indesejadas e os produtores argumentam isso muito bem. Segundo Jerome, o pecuarista co-organizador do protesto, em 10 anos os holandeses estavam se alimentando com uma comida produzida com padrões ambientais mais baixos do que o que são produzidos no país hoje. Quando queremos resolver o problema ambiental, nós não temos só a Holanda no mundo. Nós não vamos melhorar o mundo chegando aos níveis holandeses de emissão, porque assim só estamos tirando o problema da vista e causando a falência dos produtores holandeses. Então isso é ridículo e hipócrita. Ah, mas esse produtor é de direita, ele é do agro, né? Muitos vão dizer. Ok, esse não é o ponto. O ponto é que as políticas reducionistas de direita ou de esquerda geram consequências indesejadas e a gente já está num momento tão crítico e tão vulnerável em relação à moradia, alimentos, água, saúde e mobilidade que a gente não pode mais cometer esse erro. O repórter da Al Jazeera faz a seguinte contextualização e pergunta que mostra bem esse ponto cego. Pelo que entendi,
O governo criou um fundo para ajudar os produtores a fazerem a transição da pecuária para a agricultura. O governo está fornecendo dinheiro para os produtores que sentem que não conseguirão alcançar os padrões para que eles vendam suas propriedades e negócios. O que está impedindo que os produtores façam a transição da pecuária para a agricultura? Agora eu tenho umas perguntas que levam em conta as dimensões sociais e econômicas ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância. Essas medidas, elas garantem ou ameaçam a soberania alimentar das pessoas? Se pensarmos em autonomia e soberania para a Holanda, quem ganha com tantas propriedades e negócios sendo fechados? E talvez a pergunta mais importante de todas seja: por que em momento algum é considerado o fato mais que comprovado que é possível produzir carne e laticínios a pasto e com impacto positivo para a natureza? Talvez porque nem os governos nem a população querem enfrentar a realidade de que não podemos manter o modelo atual de civilização por muito mais tempo. A gente vive uma crise energética. É possível produzir alimento de qualidade para todos, sem devastar, sem poluir e sem envenenar as pessoas. Mas não é possível fazer isso dentro dos modelos urbanos com altas densidades que a gente tem hoje. É por isso que a elite financeira está fazendo o que pode para controlar a população. Ela usa da mídia corporativa para construir uma narrativa única, onde os debates não extrapolam o totalitarismo capitalista. Ela impõe a censura velada na internet para cancelar os dissidentes e usa de políticas pseudo-sanitárias para fazer a transferência de renda e recursos. O ponto aqui é que a grande maioria do enquadramento da mídia que apoia o agro e das redes sociais que apoiam o agro no Brasil e no mundo escondem muito mais do que revelam as complexidades de uma das áreas que mais interessam a população nesse momento, a soberania alimentar. Por outro lado, a abordagem ambientalista demoniza a pecuária sem fazer nenhuma distinção entre os modelos industriais e os modelos comprovadamente regenerativos disponíveis para a produção desses produtos. A abordagem ambientalista também muitas vezes negligencia o fato de que sem adubo a gente não consegue produzir os alimentos. Mais grave ainda, negligencia o fato de que uma transição agroecológica precisa ser planejada e, além de passar a produzir alimentos nutritivos e sem venenos, ela deve cuidar da saúde emocional, física e econômica de todas as pessoas envolvidas nos sistemas alimentares. De maneira simples e direta, não existe soberania alimentar nem transição agroecológica sem que a gente reconheça a importância da integração animal nos sistemas alimentares e a autonomia que ela traz para os produtores nesse cenário geopolítico atual. A minha leitura resumida, e eu venho explicando isso em vários trabalhos, é que os fundos de investimento, os grandes fundos de investimento, as grandes corporações que já aparelharam os estados, vão seguir fazendo o que podem para controlar a população e continuar subsidiando seus impérios com a dignidade e a saúde das pessoas e dos ecossistemas. Essa é a minha leitura. Deixe nos comentários a sua leitura. São tantos erros, eles são tão gritantes em relação às políticas energéticas, econômicas e alimentares nos últimos anos, que fica impossível negar pelo menos a possibilidade de que esse colapso seja programado para controlar e explorar ainda mais a população. É exatamente pela maneira que eu percebo que os estados já foram sequestrados pelos grupos de investimento e pelas corporações que compõem a elite financeira, que eu defendo que a gente deve recuperar o nosso protagonismo coletivo, que a gente deve se unir em prol de garantir a autonomia e a resiliência nas 5 áreas que mais importam no nosso viver: a moradia digna, a alimentação saudável e sem veneno, a água limpa, a saúde autônoma e a mobilidade, de ir e vir e das ideias também. A construção dessas estruturas alternativas que garantem as 5 áreas do nosso viver são muito mais fáceis de serem construídas no campo. Essa foi a volta que a gente deu com 2 países com histórico de colonização completamente diferente, com poder socioeconômico completamente diferente, participando da crise alimentar global. Deixe seu comentário se essa análise te fez pensar de uma maneira diferente o enquadramento que a mídia vem reportando essas notícias. Participe com a gente, faz todo aquele samba de novo aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha, vai no site, se inscreve na Mala Direta, lá eu compartilho outras coisas, vai no canal do Telegram, participa por lá também, que lá a gente mantém um contato próximo, pessoal e diário. Abraço, gente, valeu! Making Off é com Pinot Noir.